Pega a sua Bíblia, por favor. Abre em Efésios. Você pode deixar aberto no capítulo 1. Todos já estão prontos? Como vocês sabem, nós estamos iniciando nossa série de mensagem na Epístola de Efésios. A gente já citou 3 pontos no último domingo. Eu falei para vocês sobre a importância de estudar essa epístola, né? Algumas coisas que eu falei para vocês é que a igreja Frônesis precisa estudar Efésios, porque tem tudo a ver com a nossa mentalidade, com o nosso nome. Para quem não sabe, Frônesis, que significa sabedoria prática, aquilo que eu entendo, eu desejo, aquilo que eu desejo, eu quero praticar. Essa epístola é justamente essa junção. Nós temos ali 3 capítulos sobre doutrina e outros 3 capítulos sobre prática. Então, o objetivo com essa epístola é a gente entender que a gente precisa ter uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de se relacionar e uma nova maneira de enxergar o mundo espiritual. João Calvino afirma que o objetivo da carta é que Deus ilumine os olhos do coração para que o crente passe a viver segundo a vontade de Deus. Tá? A gente também falou para vocês um pouco sobre aquela cidade. Eu disse para vocês que a cidade era uma cidade marcada por idolatria. Nós tínhamos lá a deusa Artemis, que Paulo, quando foi pregar lá, ele teve que lidar com situações financeiras e econômicas, porque quanto mais ele pregava, mais o negócio da cidade, que girava em torno da deusa, ia falindo. Então, quanto mais Paulo pregava, as pessoas que fabricavam esculturas, imagens de esculturas, tinham a sua parte econômica afetada, e Paulo, ele acabou tendo que enfrentar muitas situações de perigo. Eu falei para vocês que era uma cidade dominada pela idolatria, as pessoas tinham um medo espiritual das coisas, elas eram supersticiosas. Eu falei aqui sobre a importância de a gente não servir a Deus porque a gente tem medo do diabo. Então, muito crente serve a Deus por ter medo de morrer do diabo e de doença. Paulo vai ter que quebrar isso nessa igreja, nessa cultura, porque ele vai dizer que toda potestade, todo domínio, eles não são maiores do que o Senhor. Eles tinham práticas ocultistas, esotéricas, sempre relacionado a alguma coisa oculta do passado, a coisas misteriosas. Outra situação bem interessante eram profundas divisões sociais. A gente tem uma briga aqui nessa cultura entre pobres e ricos, mas também entre estrangeiros e nativos daquela terra. Então, dentro da igreja, o judeu e o gentil, eles tinham um certo pé de guerra. William Hendricks diz o seguinte: uma sociedade governada pelo medo espiritual e por estruturas que mantinham as pessoas escravizadas era o que acontecia naquela época, tá? Eu falei para vocês também no último domingo para quem Paulo escreveu essa carta. E aqui é bem interessante vocês gravarem isso, tá? Paulo escreve essa carta para evangélicos, tá bom? Para pessoas que tinham nascido de novo. A igreja de Éfeso era formada por pessoas recém-saídas da idolatria. Elas tinham uma certa pressão cultural ali, porque agora elas estavam rompendo com algumas práticas comuns, então elas perderam amigos, familiares ficaram com raiva, pessoas que elas eram casadas também ficaram com raiva. Eles estavam enfrentando algumas perdas econômicas, porque muitos tiveram que abandonar seu emprego, porque, na maioria das vezes, o emprego daquela pessoa era relacionado ao culto pagão. Outra coisa também que
eles tinham um pensamento diferente daquela época. Muitas pessoas eram confusas espiritualmente. O John Stott fala uma frase interessante. Efésios não foi escrita para cristãos isolados, mas para uma comunidade que precisava aprender o que era viver uma vida justa e junta. Tá? Hoje, nós vamos falar sobre o ponto 4, que é o que Efésios precisa gerar na igreja hoje. Tá? O que Efésios revela, o que Paulo quis ensinar e o que isso vai gerar na nossa igreja conforme a gente for estudando. Tá bom? Primeira coisa que vocês devem saber, essa epístola ela é escrita, essa carta, para responder uma pergunta. E a pergunta é, como deve viver a igreja que foi salva pela graça em um mundo hostil? Essa é a pergunta que Paulo vai responder. Como é que a igreja vive de forma correta nesse mundo hostil? O John Stott diz o seguinte no comentário dele. Efésios apresenta o propósito eterno de Deus de criar em Cristo uma nova sociedade que viva de forma visível no meio do velho mundo. Eu falei no último domingo que nós vamos falar muito sobre nova humanidade e nova sociedade. Paulo vai começar a ensinar para a gente, durante o 2026, dezembro agora, que se você tem Cristo, você tem uma nova humanidade. Você não é mundano. Se você não é mundano e você tem uma nova humanidade, aqui e agora nós temos uma nova sociedade. O que significa isso? Que a nossa forma de viver, pensar e entender não pode ser a mesma que o mundo. A gente tem uma certa urgência para os nossos dias, tá? E essa urgência é o que nós vamos conversar agora, mostrando como é que esse livro se divide, tá bom? Eu quero que vocês possam observar comigo aí o versículo 1 e 2. Amém? Todos acharam? Olha o que vocês vão perceber agora no versículo 1 e 2. Nós temos aí uma linguagem que quando você estiver lendo em casa, você precisa observar. Por quê? Um grande erro que a gente comete lendo a Bíblia é quando a gente lê pensando no nosso problema. Então, quando você lê pensando no teu problema, tu só vai enxergar aquilo que te interessa. Você perde de vista o que de fato era necessário na carta. Existe uma linguagem aí que eu quero mostrar para vocês. Olha que coisa interessante. Paulo apresenta Deus como Pai, Cristo como Senhor e a igreja como o povo chamado. Vamos dar uma olhadinha lá? Deixa eu abrir aqui Efésios. Olha o que diz no 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis. Está vendo a palavra santos? O que é a palavra santos? São os evangélicos da época, são os santos. Quem são os santos? São aqueles que estão lutando para viver em santidade, fugindo do pecado. Aí ele diz assim, ó, aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Paulo está se comunicando com quem está em Cristo Jesus. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui para mim rapidinho. Por que Paulo chama Deus de Pai? E por que ele chama Jesus de Senhor? Olha para mim, por favor. Presta bem atenção. Isso aqui vai ser muito importante para a nossa caminhada. Deus é nosso Pai porque Ele nos adotou. Quando Paulo chama Deus de Pai,
ele fala que é o nosso Pai. Por que a gente fica falando, eu sou filho de Deus? O meu Pai não é só teu Pai, é o nosso Pai. O que isso mostra para a gente de início? Paulo está deixando claro que a linguagem que ele vai usar é de família. O que ele quer dizer aqui? Você faz parte de uma família e essa família é a família de Deus. Isso vai trazer para vocês responsabilidades, tá? Que responsabilidades são essas? Responsabilidade que um cristão precisa entender que não existe a hipótese de um cristão ser desigrejado. Um cristão de verdade precisa ter uma igreja para se congregar, porque Cristo morreu na cruz para que você tenha uma igreja para congregar. Quando eu não tenho uma igreja para congregar, eu não valorizo a cruz de Cristo. No reino de Deus não adianta falar eu creio. No reino de Deus o crer significa viver. Então Paulo vai usar muito essa linguagem de Deus, nosso Pai, para lembrar ao povo de Éfeso que eles fazem parte de uma família. Não tem a ver só com a vida deles, individual. Tem a ver com uma vida em comunidade. Nós vamos falar muito sobre a dificuldade que a gente vai enfrentar de estar conectado a uma igreja local. Isso é uma brecha na nossa espiritualidade muito séria. Segundo ponto que ele fala sobre Cristo, Cristo nosso Senhor. Por que os apóstolos chamam Cristo de Senhor? Presta bem atenção. Porque Cristo não apenas te salva, Cristo é o teu dono. Se Ele é o teu Senhor, você não faz o que você quer. Você faz o que o teu Senhor manda. Vocês estão entendendo? Paulo vai usar muito essa temática. Deus é nosso Pai, Cristo é o nosso Senhor, e vocês são um povo santo, fiel de Deus chamado. Essa linguagem é muito importante, porque nós vamos ter que valorizar algumas coisas que as pessoas desprezam. Se você olhar, por exemplo, do Efésios capítulo 1 ao capítulo 3, você vai encontrar 3 pessoas atuando. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica na nossa vida tudo isso que foi feito pelo Pai e pelo Filho. Eu quero provar isso para vocês a partir de alguns textos bíblicos. Olha alguns assuntos que nós vamos tratar só no capítulo 1. Preste bem atenção. No capítulo 1, eu vou ensinar para vocês que o povo escolhido de Deus foi escolhido desde antes do mundo existir. Então nós falaremos sobre predestinação, tá? Um assunto que nós nunca falamos aqui. Nós que estamos aqui, o povo, a igreja do Senhor, nós fomos escolhidos antes de nascer, antes da fundação do mundo. E Paulo deixa claro isso. Você pode abrir comigo lá no versículo 4 do capítulo 1. Diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo ou da fundação, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vocês estão vendo aí? O ato de você já ser alguém que está lutando para obedecer a Deus, isso já foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E aí, meus irmãos, muita gente vai ter problema com isso. Porque muita gente tem uma certa dificuldade de entender que Deus tem um controle de tudo. Muitas pessoas acham que o poder está na mão dela. É ela que decide, é ela que faz, é ela que escolhe. Nós vamos conversar sobre essa tensão. Paulo está muito preocupado de mostrar para a igreja de Éfeso que eles são escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. No versículo 5, ele fala que a gente foi predestinado para a adoção. Ele já tinha escolhido adotar a gente desde a fundação do mundo. Olha o versículo 5. Em amor,
nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que coisa interessante. Nós vamos estudar sobre isso. Por quê? Porque se Deus ele me escolheu desde a fundação do mundo, eu não posso viver como alguém que tem medo. Eu não posso viver como alguém que não confia nele. Porque esse Deus, desde antes de tudo existir, já tinha um plano comigo. Então, às vezes, a nossa mentalidade, ela é uma mentalidade de alguém que está tentando perseguir Cristo e encontrar o que já foi encontrado. Não foi Deus que foi encontrado, nós fomos encontrados. O que nós precisamos agora é viver como filhos. A Epístola de Efésios vai ensinar a gente a viver como filhos, como igreja do Senhor. Porque você pode estar sentado ainda morrendo de medo da volta de Jesus. Você é crente até o momento que eu falar se Jesus voltar daqui a pouco. Aí você fica inseguro, você não entendeu o que Deus fez por você. E nós precisamos de uma vez por todas arrancar isso dos nossos corações. Porque é um Deus que tem um controle de tudo, desde a fundação do mundo, é um Deus a qual nós precisamos estar tranquilos e confiantes. O versículo 11, a gente aprende que nós temos herança, porque Deus opera tudo segundo a sua vontade. Olha o versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Nós fomos escolhidos por quê? Porque Deus tem um plano, Ele governa, Ele direciona, e ninguém pode frustrar os planos dele. Nem a tua desconfiança. Eu preciso que em 2026 essa igreja esteja segura espiritualmente no que Deus fez por nós. Vocês podem ter vivido em 2025 uma vida de crises intensas espirituais. Talvez você já venha há mais de 2, 3 anos vivendo essa inconstância. Por que isso acontece? Porque a gente ainda vive como se a gente conquistasse a salvação todos os dias, com base no nosso mérito. É porque a gente fica tentando surpreender Deus, achando que Deus é surpreendido pela gente. Paulo quer trazer a igreja para o seu lugar aqui em Éfeso. Nós não somos nada, nós somos pecadores, nós somos falhos. Para de querer só vir para a presença de Deus quando você estiver perfeito. Para de querer tentar fazer com a força do teu braço para ver se você agrada a Deus, que você não vai conseguir. É justamente por isso que Cristo morre na cruz, por causa da nossa fraqueza. Caído, sujo, nós podemos ir até Cristo. Cristo nos leva até o Pai. Se essa igreja caminhar 2026 com a força do seu braço, eu consigo, eu faço. Quando eu melhorar, eu agir. Não, espera mais um pouco, eu vou consertar as coisas. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Paulo quer mostrar para a igreja que ela está segura em Cristo Jesus. William Hendricks diz o seguinte: ele destaca que Deus está reunindo tudo em Cristo e formando uma nova humanidade. A partir disso, ele começa a mostrar no capítulo 2 uma doutrina fundamental. Ele vai mostrar que você está morto espiritualmente sem Deus. Nós falamos isso várias e várias e várias vezes. Você pode ler Efésios capítulo 2, verso 1. Diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões ou pecados,
nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Essa igreja está reunida aqui hoje, porque essa igreja crê que nós estávamos mortos em nossos pecados. O que é estar morto em pecado? O morto, primeiro, que ele não faz nada. Você já viu um morto se levantar? Eu quero que vocês imaginem agora uma cena de alguém morto dentro de uma poça de lama. Vocês estão imaginando? Imagina vocês mortos agora dentro de uma poça de lama. Essa é a figura de Paulo. Ele fala, vocês estavam mortos em pecados e transgressões. Eu quero que tu te imagine agora morto numa poça cheia de fezes. Você está imaginando? A primeira convicção que a igreja precisa ter para Paulo, a primeira é: Deus te escolheu desde a fundação do mundo, não foi você, não depende de você, não é porque você é bonitinho, não é porque você sacrificou nada, é porque Ele te escolheu desde a fundação do mundo. E nessa terra, Ele te tirou de uma poça de fezes, onde você estava morto. Na mente de Paulo, a igreja precisa ter convicção de que não consegue, por conta própria, seguir a Deus. Quem está me entendendo? Se você que está me vendo aqui não consegue ter consciência da poça de fezes que você pode viver sem Deus, você não vai entender o que é essa igreja. Você vai ser soberbo, você não vai ser humilde. Você vai ficar olhando para a sujeira das pessoas e não para a sua. Você vai culpar as pessoas e nunca vai olhar para o que você precisa corrigir. Qual é o principal erro de Adão e Eva no Éden? Adão, você comeu a árvore? Não, foi a mulher que tu me deu. Eva, não, foi a serpente. Aí a serpente, até o diabo treme diante do Senhor, né? Porque ele falou, não vou culpar Deus. Ele ainda foi mais sábio do que os outros. No capítulo 2, Paulo vai mostrar para a igreja de Éfeso, vocês precisam ter a convicção de que vocês estavam mortos em uma poça de lama. Não foi vocês que quiseram a Deus. Por que eu estou falando isso? Você pode olhar para mim e falar assim, mas eu já sei isso, pastor. Eu já escutei. Então viva como se soubesse disso. Porque alguém que sabe de onde saiu, alguém que entende quem era, agora que está com Cristo, precisa honrar, precisa ser grato. E aí nós vamos ser uma igreja que não consegue orar, que não consegue ler a Bíblia, que não consegue perdoar, que vive magoado. Será que você entendeu quem você era? Porque se você não consegue orar, se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue perdoar, qual é a diferença? Qual é a diferença da morte? Será que eu estou olhando para pessoas aqui agora que estão nessa poça de fezes? Paulo quer que a igreja entenda, vocês são pecadores sim, mas vocês não estão numa poça de fezes, irmãos. Ele vai continuar dizendo algo bem interessante nos próximos versículos. Ele fala que nós estamos mortos espiritualmente, mas ele fala que Deus gera uma nova vida na gente, dando uma nova humanidade na gente. Olha o versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Paulo está se esforçando aqui para mostrar para a igreja de Éfeso a mesma coisa que a gente está lutando para mostrar para vocês. Se vocês estiverem aqui sentados e não se alegrarem espiritualmente, e não encontrarem motivação no que eu acabei de ler, vocês estão perdidos. Eu conversei com os novos membros da igreja hoje, e eu falei algo para eles muito importante. Em muitas igrejas, quando as pessoas chamam as pessoas para aceitar Jesus, entre aspas, geralmente está ligada a Deus fazer um milagre na família deles, no emprego deles ou na saúde deles. Só que o evangelho não promete isso, não. O evangelho que é pregado é chamar as pessoas para seguir a Cristo porque estão crendo na salvação em Cristo Jesus. Aí a pessoa aceita Jesus porque ela quer ter a vida da família dela transformada. Ela ora, mas a atitude dela não demonstra alguém que é cristão. Então não adianta você ler Bíblia e orar muito, não adianta orar muito e não ler Bíblia. Porque Deus não cria filhos mimados. A partir do momento que eu fui salvo e que eu me converto, eu tenho responsabilidades. Vocês têm responsabilidades. Nós temos responsabilidade. Sabe qual é a nossa responsabilidade? Orar, ler Bíblia, estar em comunhão, amar os nossos irmãos. Você não quer isso? Você é um responsável. E o mais feio para a gente é quando a gente não vive uma vida de cristão e ainda acha que quer corrigir as pessoas. Paulo vai despertar a gente, através da Epístola de Efésios, para mostrar que nós temos uma nova humanidade. E essa nova humanidade é tão grata a Deus, tão grata, que ela é responsável. Ela obedece a Deus e faz o que Deus quer só para agradecer. Vocês estão me entendendo? Por que vocês obedecem? Vocês têm medo de Deus, do diabo? Por que vocês obedecem? Vocês querem algum presentinho? Será que eu estou diante de pessoas que obedecem porque são gratas a Deus? E eu vou bater de novo no que eu falo quase todo domingo. Se eu estou falando sobre o Evangelho aqui agora e o teu coração não sente nada, você está com um problema grave. Não existe nada mais importante do que o Evangelho. Não existe nada mais importante do que Cristo salvando pecadores. Não existe nada mais importante do que você virar filho de Deus. Vocês têm noção do que é isso? Nós somos filhos de Deus. E a gente vive como se Deus fosse um estranho. Lembra que Paulo está lidando com uma igreja mística, medrosa, tem medo de tudo, então ela oferece sacrifício aos seus ídolos para que o ídolo não venha jogar sobre eles retaliação. Paulo quer mostrar justamente que agora, em Cristo, como filhos, para quem era morto e recebeu vida, nós precisamos ter um novo estilo de viver. Continua lendo comigo. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nem a fé que eu tenho vem de mim, vem de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É muito séria a forma que Paulo fala sobre o Evangelho para essa igreja. Meus irmãos,
Deus nos deu a capacidade de ter fé nele para a gente fazer o quê, meus irmãos? Boas obras. Não é para se salvar. Por favor, meu irmão, por favor, não se glorie em nada. Estou passando por uma dificuldade. Por que, Senhor? Eu vou para o culto, eu abandonei minha vida. Não faça isso. Você não é digno de cobrar sequer 1 centímetro de Deus. O que você está vivendo agora, você plantou. E a misericórdia de Deus está te alcançando mesmo assim. A graça de Deus está te alcançando mesmo assim. Não foi o fulano, não foi o ciclano. Você é responsável pelos seus atos. Mas ainda bem que nós temos a misericórdia de Deus, que nos dá o seu Espírito para que a gente faça boas obras. Orar é fazer boas obras. Estudar a Bíblia e ensinar alguém é fazer boas obras. Estar no culto é fazer boas obras. Ser honesto é fazer boas obras. Amar a família é fazer boas obras. Tratar bem as pessoas é fazer boas obras. Deus nos salvou desde a fundação do mundo, para como Jesus Cristo fala no Sermão do Monte, que as vossas obras brilhem diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora a pergunta aqui é, olha a dificuldade que nós temos. Será que a gente passa mais tempo vivendo como alguém que está morto numa poça de fezes, como se Deus fosse distante e que Ele não fosse próximo e a gente não fosse da família dele? Será que nós vivemos dessa forma? Então, vocês estão me olhando aqui, vocês sabem vários pontos errados que vocês praticam. Eu sei os meus. Não adianta culpar ninguém não, irmão. Não adianta. Tu vai morrer culpando os outros. Enquanto você olhar para as pessoas, olhar para o passado, você, na verdade, só está escondendo a tua responsabilidade. Paulo chama a igreja para um compromisso de fé. Vocês foram salvos para fazer boas obras. Se eu fosse falar em paraense, para de frescura e marcha. Para de inventar desculpa, porque está feio. É só você acha que as pessoas estão acreditando na tua desculpa. A nossa fraqueza espiritual, a gente pode tentar esconder ela de qualquer jeito. Enquanto não tiver uma postura da nossa parte, a gente vai se prejudicar. Paulo vai mostrar a formação de uma nova sociedade. Olha o versículo 11. A nova humanidade em Cristo Jesus. Portanto, toda vez que tem um portanto num texto, significa que está ligado ao texto anterior, tá? Então, já que ele falou que você estava morto espiritualmente, Deus te deu fé para você crer, isso não vem de você para não se gloriar, é presente de Deus para você fazer boas obras para agradecer. Aí ele vai falar, já que Deus fez isso por você, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelo que se chama circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Repete comigo. Eu fui aproximado mediante o sangue de Cristo. Então, para de ficar fugindo. Para de ficar fugindo de Deus, porque Ele entregou o Filho dele para que você seja próximo dele.
A proximidade foi pelo sangue de quem? A não ser que você fale para mim assim, não, pastor, para mim o sangue de Cristo não serve para nada. O que nós precisamos corrigir para esse novo ano? E já podemos corrigir agora em dezembro. Você não consegue congregar? Você não tem compromisso com uma igreja local? Você acha que está tudo bem? Está tudo bem para você? Está tudo bem você faltar um culto de domingo por qualquer motivo? Que não seja doença e trabalho? Está tudo bem para você isso? Quer dizer que o sangue de Cristo que te aproxima de uma comunidade cristã, está tudo bem para vocês? Está tudo bem para você estar uma semana sem ler uma palavra, sem orar? Está tudo bem você conviver 3 anos com mágoa no coração de alguém? Está tudo bem isso? Está tudo bem você inventar desculpa de não fazer o que deve ser feito porque o ciclano e o fulano fizeram algo para você? Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue mais valioso e precioso que existe na terra. Olha o que o versículo 14 diz. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Sabe o que significa isso? Judeu e gentio se viu como inimigos. Paulo falou, Cristo morreu na cruz para que não haja inimizade entre pessoas. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque cada pessoa que está aqui, creio eu, que é salva em Cristo Jesus. Não pode haver uma barreira de inimizade aqui. Não pode haver alguém que fala assim, eu não gosto de conhecer pessoas. Eu não gosto de falar com pessoas. Você tem que gostar. Você tem que entender que o ato de se conectar com alguém, se comunicar com alguém, é um ato de valorizar a cruz de Cristo. Conversar com as pessoas, falar com as pessoas, mostrar o quanto você está feliz. E ele deixa bem claro, Deus, em Cristo Jesus, quis fazer um novo homem. Repete comigo, eu sou uma nova humanidade. Se a gente entender isso, meus irmãos, se a gente entender isso em 2026, nossa vida espiritual será diferente. Cristo cria um novo homem. Cristo cria um só corpo. Esse um só corpo tem acesso ao Pai em uma nova família para construir um novo templo. Palavras que totalmente são importantes, mas que ninguém valoriza. Unidade, acesso ao Pai, nova família e um novo templo de Deus. Eu quero trazer para vocês um olhar que a igreja é muito mais importante do que vocês imaginam. Sabe o que vocês estão enxergando agora? Olha para o lado aí. Olha para os seus irmãos aí. Sabe o que vocês estão tendo a oportunidade de ver? Sabe o que vocês estão tendo a oportunidade de ver? Cristo.
Porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é Cristo visível. Tu quer ter noção da dimensão do amor de Deus e do sacrifício de Cristo? Olha de novo para o lado. Se tu não gosta de ver o que Cristo fez, você não precisa mais vir para o culto. Porque o culto é um lugar para pessoas que amam ver a bondade, a misericórdia, a graça de Cristo de forma viva. Vocês estão entendendo? Então, se você é desigrejado até hoje, não acha você que você está bonitinho, não. Meu. Você tem um problema sério, só você que não percebe. Você que falta muito culto, você vai arranjar um problema para você gigantesco. Se você está ficando em casa por motivos que não são nobres, se você não vem porque você está desanimado, porque você não sei o que, você precisa tomar vergonha. Seja homem, seja mulher. Nós não somos mais crianças. E nem as crianças faltam. Vocês estão entendendo? Óbvio se você estiver trabalhando, óbvio se você estiver doente, para isso nós temos no YouTube para você poder assistir, correto? Mas deu a sua folga lá, esteja aqui. Dá para vir no meio sair no meio, chegar na hora da palavra, esteja aqui. Está doente? Assista de casa. Mas o ato de ver alguém pregando, de falar com os irmãos, de sorrir, de apertar a mão dos irmãos, isso é um ato que faz a gente ver Cristo de forma real. Quer que eu te dê um exemplo? Cadê os pais aqui? Levantam as mãos. Presta bem atenção que eu vou falar. Se você tratar meu filho bem, você é meu amigo. Não é isso? Não é essa? Né? Aqui na igreja você está lidando com filhos de Deus, correto? Se tu não quiser falar com os filhos de Deus quando acabar o culto, se tu não quiser dar um abraço no irmão, se tu não quiser conhecer o irmão, você não está querendo falar com o filho de Deus. Não tem tristeza maior para um pai do que você menosprezar o filho do pai. Vocês sabiam disso? Jesus, Deus, eu te amo, mas eu odeio aquela pessoa que creu em ti também. Se tu chegar comigo e falar que tu odeia meus filhos, tu me odeia também. É por isso que o texto fala, se você não consegue amar o teu irmão que tu vê, imagine Deus que tu não vê. Vocês estão me compreendendo? A nova humanidade entende que Cristo morreu na cruz para que o muro de separação fosse derrubado, o muro de inimizade. Vocês lembram lá na queda, que a gente ensinou para vocês muito tempo atrás, quando Adão e Eva caíram, eles entraram em 4 inimizades: inimizade com Deus, inimizade com o próximo, inimizade consigo mesmo e com a natureza. São as 4 áreas que o pecado afeta a gente. Você sempre vai ter dificuldade na vida espiritual com Deus, você sempre vai ter dificuldade em relacionamento com as pessoas, você sempre vai achar que a tua vida é a pior vida de todas, você sempre vai andar insatisfeito, e a gente sempre vai destruir a natureza. 4 soluções para isso. Para a tua inimizade com Deus, ele mandou Jesus para te justificar e a ira ser satisfeita, e agora você tem acesso a Deus. Para resolver o problema interno que você tem de satisfação, de se achar sozinho, que ninguém te ama, ele te deu o Espírito Santo. Para resolver o problema de inimizade com o próximo, ele te deu quem? A igreja. Pessoas que têm dificuldade de congregar, olha bem para mim, pessoas que têm dificuldade de congregar e de se relacionar com as pessoas, eu já sei qual é o problema dela. Inimizade com o próximo. Você tem um problema sério. Provavelmente você é alguém que se magoa muito rápido, guarda o passado das pessoas, se irrita com as pessoas muito rápido. Você desconfia de todo mundo. Isso é um pecado seríssimo. Não desonre o Filho de Deus. Não é porque você é filho que você vai sair machucando seus irmãos e evitando seus irmãos. Sabe qual é a maior alegria da minha vida? Quando eu vejo meu filho e minha filha brincando. Quando eu vejo ele junto, conversando. Sabe qual é a maior alegria do coração do pai? Quando está toda a sua família reunida. O culto é muito importante. Vocês estão me entendendo? O culto é muito importante.
Quando a gente vai para Efésios capítulo 3, a igreja, olha que coisa linda, essa igreja que você tem que valorizar, esse povo, família de Deus, filhos de Deus que você deve valorizar. Por que Deus pede que isso seja assim? Porque a igreja tem uma responsabilidade. Repete comigo, a igreja tem uma responsabilidade. Abre em Efésios capítulo 3, verso 10. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha bem para mim aqui, ó. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Olha a missão que nós temos. O que é sabedoria? A nossa vida prática mostra quem Deus é e o que Deus gosta que a gente faça. Sabedoria é todo conhecimento que vira uma prática. O mundo consegue entender o padrão de Deus, o que agrada e o que não agrada a Deus, olhando para quem? Para quem? Para a igreja. Tu não gosta de vir para o culto? O mundano também não gosta. Tu não gosta de falar com as pessoas? Lá fora, tem mundano que não gosta, tem mundano que é melhor do que você. Você não convive com as pessoas, você não conhece as pessoas. Como é que eu vou mostrar a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria? Esse assunto aqui, ninguém quer falar. Ninguém gosta desse assunto. Agora, se eu estivesse falando, Deus vai te dar um emprego, Deus vai mudar a vida da tua família, Deus vai te curar, todo mundo gosta, porque a gente é egoísta, interesseiro. A igreja é responsável. Paulo fala, Deus deu esta graça para que a igreja possa mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Essa multiforme sabedoria de Deus, ela está nas regiões celestiais porque ela é divina. A forma que nós amamos, a forma que nós falamos, a forma que nós reagimos, a forma que nós perdoamos, a forma que nós ajudamos o próximo. Sabe o que isso mostra? Mostra quem é Deus. Logo, se você não se preocupa com isso, você está maculando a santidade de Deus. As pessoas acham que Deus é o que é por tua causa. As pessoas têm que entrar nessa igreja, as pessoas têm que te conhecer e perceber que você ama. Você ama estar com o povo de Deus, você ama glorificar o Senhor, você é feliz pelas boas novas, você não pode viver sem Cristo. Falar que é crente é fácil. Vocês estão me entendendo? É muito fácil. Então, Efésios é uma epístola muito, muito importante. Porque Paulo quer moldar a forma de ver a vida dessa igreja. Vou dar um conselho para vocês, meus irmãos. Presta bem atenção. Para de se preocupar contigo. Te preocupa mais com o que Deus quer que você faça. Você deveria estar mais preocupado em um tanto que você está desonrando a Deus. Tua felicidade é depois. Aí vamos fazer aquelas promessinhas para 2026. Só que, meu irmão, tu já está 2 anos nessa brincadeira, tu já está 3 anos nessa brincadeira, já está 4 anos nessa brincadeira, só tu que não está percebendo. 4 anos que tu não consegue se firmar numa igreja local, 5, 6 anos, e tu te acha bom. 10 anos de crente, 5, 6, 7, 3 anos de crente, que tu não consegue fazer amizade com as pessoas. Tu não dá importância para o culto, não dá importância para a igreja, não dá importância para o sacrifício de Cristo. E aí, meus irmãos?
Será que a gente é a igreja do Senhor de verdade? Será que a gente é a igreja de verdade dele? O primeiro chamado dessa epístola é: Deus te escolheu desde a fundação do mundo, te tirou do lamaçal de pecado, para que você seja a igreja dele, ele visível na terra, e para que você mostre para o mundo o quanto ele é sábio. Ele pode contar com a gente? E aí? Ou você tem medo de falar que ele pode contar com você? Não, pastor, mas eu não sou perfeito, eu também não sou. Eu não vou dizer não para Deus. Tu vai dizer não para Deus? Se ele está dizendo que ele me deu a graça dele para que eu seja sabedoria dele, eu vou ter que ser sabedoria dele. Eu vou lutar com todas as minhas forças, entre erros e acertos. Mas isso tem que estar na convicção da mente, no coração de vocês. É uma apatia espiritual, uma letargia, uma preguiça. Aí você olha, a pessoa está... Sabe? Tem um meme na internet que fala assim: eu saindo de casa, a pessoa está olhando para a câmera e vira uma preguiça. Já viram esse meme? É uma preguiça. Quando é para Jesus, é um negócio que... Parece que tem um negócio na costa pesado. Mas tenta fazer outra coisa para te ver. É uma energia. Vai mentir para te ver. Vai para promiscuidade. Uma energia. Vai para vingança. Para ficar com raiva de alguém, uma energia. Dias sem falar, anos sem falar, sem preocupação nenhuma. E a gente acha que está tudo bem. Ah, porque eu não consigo. A gente tem que criar vergonha na nossa cara. O tanto que você gasta de energia para brigar, para ter raiva, o tanto que você gasta de energia para fugir de Deus, meu irmão. A gente deveria ter vergonha na nossa cara e confessar que a gente precisa mudar a forma de pensar. Isso deve ser a frônesis, em sua forma mais elevada. A mente de Deus sendo exibida por meio do povo da aliança, que a gente possa mostrar ao mundo a mente de Deus. Quando você vai para o capítulo 4 ao capítulo 6, nós vamos agora para o confronto prático. Então nós temos 3 capítulos de doutrina, ele quer moldar a tua forma de pensar. E 3 capítulos ele quer moldar a tua forma de viver. O que ele vai dizer? Ele vai responder uma pergunta: como vive a nova humanidade? Né? Já que tem a nova humanidade, como é que vive? Primeira coisa que Paulo vai mostrar agora, a partir do 4 até o 6. A nova humanidade e a nova sociedade, que se chama Igreja de Cristo, vive em unidade. Efésios capítulo 4, verso 1. Alguém pode me dar um pouquinho de água? Não, vou ficar sem voz. É a nossa diácona geral, né? Abriram aí? Como prisioneiro no Senhor, eu gosto dessa palavra. Fala assim: eu sou prisioneiro. Então não adianta tu achar que tu faz o que tu quiser. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha, Paulo está rogando. Ele está implorando: ei, eu imploro, vocês precisam viver de maneira digna. Digna de quê? Da vocação que vocês receberam, do chamado que vocês receberam. Obrigado. Do propósito que vocês receberam.
Vocês estão entendendo a seriedade de Paulo? Ele está falando, gente, eu preciso que vocês entendam. Eu rogo para vocês. Isso é muito importante. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Olha que a gente vai falar sobre alguns assuntos bem complicados. Né? Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço. É algum esforço? Quanto esforço para fazer? Todo. Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe que unidade é essa? Uma igreja que tem o mesmo propósito. Essa é a maior luta da minha vida aqui nessa igreja. Por que eu sou tão preocupado com a teologia da nossa igreja? Porque uma das formas da gente ter unidade é que a gente, teologicamente, a gente consiga ter a mesma forma de pensar. Então, sim, eu sou um profundo defensor da teologia dessa igreja. Vocês estão entendendo? Quem vier para essa igreja para fazer teologia individual, não vai se criar aqui dentro. A teologia desenvolvida deve ser para a vida da comunidade cristã, para a vida da igreja, para a vida da família, não para debate teológico que não tem futuro nenhum. Porque uma das nossas missões é manter o vínculo da unidade na casa do Senhor da paz. Ah, porque eu acho, abra a tua Bíblia e me mostra. Ah, porque eu acho, estudou aonde? Quanto tempo tu demorou orando e estudando? Aonde? Isso é muito valioso para a nossa igreja. Vocês estão me compreendendo? Está escrito aonde? Não sei. Tu não sabe onde está escrito, tu defende uma coisa que tu não sabe onde está escrito. Porque alguém te disse. Então, para a gente manter a unidade, o vínculo da paz nessa igreja, nós temos que ter uma teologia que todos consigam viver juntos. Eu sou completamente contra a esquizofrenia teológica. Você um dia está de um jeito, de um dia tu está de um jeito, um dia tu está do outro, aí daqui a pouco tu muda de opinião, aí volta, ninguém consegue te entender, aí tu manda o Frankenstein para ti, a parte dessa pele aqui eu acredito numa coisa, na outra eu acredito em outra. É um negócio, a cada livro que tu lê, tu muda. Tu lê o autor, tu não sabe nem de onde ele é, que linha ele é, se ele é aliancista, se ele é dispensacionalista, se ele é aliancista progressivo, não sabe nada. Tu não sabe que estilo de interpretação está usando para analisar um texto no original. Então tem muita camada, tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás. E uma das formas de a gente manter o vínculo é que vocês valorizem a teologia da nossa igreja. Estudem 1, 2, 3, 4, 5 e nunca parem de estudar, porque vocês vão ajudar os membros mais novos. Aí um membro mais novo, quando chegar na nossa igreja, ele não vai escutar uma coisa de um e uma coisa de outro. Eu passei a minha vida inteira em igrejas que a cada domingo que subia um pregador, algo diferente era pregado. As pessoas que subirem nesse altar para pregar têm que valorizar a teologia da nossa igreja. Enquanto você não pensar na igreja e para a igreja, nós não teremos pregadores aqui em cima. Que amem a comunidade, que queiram viver pela comunidade cristã, que se importem com seus irmãos, que ajudem seus irmãos nos seus problemas. Eu vivi a minha vida inteira em púlpitos que cada semana era um convidado diferente. Igreja não é lugar de pagar ingresso para ficar assistindo gente. Igreja é lugar de defender a unidade pelo vínculo da paz. Uma das formas de a gente defender o vínculo da paz é a gente sabendo perdoar, sabendo suportar, se esforçando para conviver, para conhecer. Se você quiser alguém que gosta de tudo que você gosta, você não vem para a igreja. Porque o mundo fabrica isso, gente. Show de rock, tá lotado de gente que gosta de rock.
Show de sertanejo, está lotado, gente gosta de sertanejo. O mundo fabrica comunidades de pessoas que gostam da mesma coisa. A igreja é contra a cultura. A igreja fabrica, pelo poder do Espírito Santo, uma comunidade de pessoas que têm gostos diferentes, vivências diferentes e vivem como irmãos. É como Paulo fala, Cristo derrubou um muro de separação. Vocês eram diferentes, agora tem que viver junto. Porque quem habita em vocês é o Espírito Santo. Versículo 4 do capítulo 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós vamos falar muito sobre unidade. Sobre a gente lutar pela unidade. Sobre qualquer resquício que queira destruir a nossa unidade, a gente combater, a começar pelo que você sente no seu coração. Me incomodei com fulano, ele me entristeceu, lute pela unidade. Não é com algum esforço, é com todo o esforço. Segunda coisa que Paulo vai ensinar, maturidade. Cristo concede dons para edificar a sua igreja. Nós vamos falar de novo sobre alguns dons, porque o papel de exercer o dom é para ajudar a igreja a amadurecer. Você que está confortável na sua cadeira, que não quer fazer nada, que não quer contribuir, você também tem um problema. Porque o teu dom colocado em prática ajuda a Frames a amadurecer. Se a gente tiver um monte de covarde sentado nesses bancos aqui, a igreja não amadurece. Ah, é muito fácil. Ah, dá a chance para não sei quem, chama não sei quem. Não, tem que querer. Tem que querer Bíblia, tem que querer Jesus, tem que querer a comunidade cristã. Não é porque tu é talentoso que eu vou te colocar para fazer alguma coisa. Porque o dom é algo muito sério, o dom amadurece a igreja. Se tiver alguém aqui que não é maduro, vai estragar a igreja. Outra coisa que nós vamos falar sobre uma nova mentalidade. Olha lá em Efésios capítulo 4, verso 23. Diz assim: a serem renovados no modo de pensar. Vamos ler desde o 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha o que Paulo fala, vocês já foram ensinados a se despir do velho homem, para de usar a roupa do velho homem. Vocês foram ensinados a mudar o modo de pensar. Ah, eu já entendi, pastor. Eu já sei, então tira essa roupa do velho homem. Tira essa roupa da velha mulher, que era impulsionada por desejos pecaminosos. Não adianta dizer que tem uma nova mentalidade se ela não afeta a vivência. Ele fala sobre uma nova mentalidade, mas também fala sobre uma nova conduta. Olha o versículo 24 desse capítulo. Diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Deus quer que nós vivamos em santidade. Olha Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou para nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Qual é a nossa conduta agora? A nossa nova conduta nós somos o novo homem criado por Deus para imitar a Deus, para imitar a Cristo. Olha o versículo 8, capítulo 5. Porque outrora vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então a conversa vai ser bem séria, meus irmãos. Tá? Para todos nós. Quem são esses filhos da luz, meu? Olha o versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham a luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Repete comigo, nós precisamos ser uma igreja viva. Nós somos filhos da luz. Sabe como é que você expõe as trevas? Não é dizendo, é vivendo como filho da luz. Quando você é correto, perto do que é incorreto, o que é incorreto é visto. Nós temos muita coisa para aprender. Finalizando. Último assunto, nós falaremos sobre a batalha espiritual. Falaremos também sobre relacionamentos redimidos. Efésios 5, 22 ao 33 vai nos mostrar que o casamento ele deve ser pautado conforme a imagem de Cristo e a igreja. Efésios capítulo 6, do 1 ao 9, vai falar sobre os pais e os filhos. Que os pais não devem irritar seus filhos. Falaremos sobre batalha espiritual. Efésios 6, do 10 ao 18. A nova sociedade enfrenta guerras espirituais. Nós vivemos um combate real. Nossa guerra não é contra pessoas. A tua guerra não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, não é contra o teu amigo, não é contra a pessoa no teu trabalho. A tua guerra é contra as potestades, o pecado e Satanás. De uma forma geral, a preocupação pastoral de Paulo é a mesma que deve moldar a igreja Frônesis. Paulo vai dizer o seguinte em Efésios capítulo 1. Conheça a esperança da vocação que vocês foram chamados. Compreenda a riqueza da herança que Deus entregou para vocês. Perceba o poder que opera em ser filho de Deus. A igreja Frônesis, ao estudar Efésios, entra na mesma oração. Ela precisa ser iluminada, fortalecida e moldada pela mente de Cristo. A conclusão é: Efésios revela que Deus formou o seu povo antes da fundação do mundo. Ele nos resgatou da velha humanidade. Ele criou uma nova humanidade em Cristo. Ele edifica uma nova sociedade através da igreja. Ele nos concede uma nova mentalidade. Ele nos ordena uma nova forma de viver. Ele sustenta seu povo na guerra espiritual. E ele faz tudo isso dentro do pacto da graça. Efésios é o retrato da igreja que pensa com a mente de Cristo. Vive como comunidade da nova humanidade e manifesta ao mundo a sabedoria da aliança de Deus. É a carta para formar os fronesianos. Amém? Amém. Meu irmão, só a introdução de Efésios, vocês já saíram com várias questões aqui já. Opa! Tu imagina quando a gente olhar versículo por versículo, palavra por palavra. É uma epístola muito forte. Vai confrontar muitas situações na nossa igreja, na nossa vida. Amém? Amém? É um ano de valorizar a igreja. É um ano de valorizar a aliança que nós vivemos com Cristo. É um ano de valorizar relacionamentos corretos, mentalidade correta e vida vivida de forma correta. Eu espero que vocês estejam orando sobre isso. Amém? Porque toda vez que a gente cutuca pecado, é como se mexe um ninho de formiga. Dá irritabilidade, gera mágoa, gera desânimo. É uma guerra espiritual acontecendo, mas o próprio apóstolo fala, nós temos a armadura. Capacete, a couraça, o escudo, a espada, o cinto que prende a armadura, nós temos o sapato da preparação do evangelho. Deus nos blinda com sua armadura. A minha oração é que Deus blinde você com a armadura espiritual dele, para que você não seja mais
um menino infantil demais. Uma menina infantil demais. Que qualquer coisa se machuca, qualquer coisa esquece de Deus, qualquer coisa está chateadinho, bravo e desanimado. Que 2026 seja um ano contra o desânimo. Amém? Amém? Seja um ano de mentalidade forte, seja um ano de sentimento forte, um ano que a gente vai se desafiar a praticar o que a gente não tem praticado. Amém? Amém. Diante disso, eu fico muito feliz de apresentar os novos membros.